Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. A gente vai começar esse estudo aqui, né? A gente já sabe que a gente vai estar no Pérec 1, porque capítulo é Pérec, e aqui no Passuque 1 também, Pérec 1, e aqui é como se escreve, né, a palavra Mishilei, que é totalmente diferente, olha, Mishilei é totalmente diferente da palavra Provérbios. A palavra Mishilei, ela está ligada à parábola. A questão, então, que é discutida aqui é que essa questão da parábola em si tem que ser descoberta dentro dos textos hebraicos, porque senão, como a gente já discutiu, a gente está rediscutindo o código, está rediscutindo, está conversando, né? Que é bom que vocês também possam participar, falar e trazer também alguma questão para que a gente possa, né, analisar. Então, a primeira questão é que Provérbios não é Provérbios, significado, né, Provérbios. A gente tem os provérbios chineses, etc., não é? Então, veja, ó, é uma frase curta, né, genérica, de origem popular, frequentemente com ritmo e rima, rica em imagens, que sintetiza um conceito a respeito da realidade ou uma regra social ou moral. Deus ajuda a quem madruga, ou quem cedo madruga, como nós conhecemos. Então, veja. Então, lá, quando eles abrem a Torá, eles falam que esse livro ele é formado de provérbios, ou seja, de pequenas palavras, né? O que não deixa de ser verdade. Olha lá, pequenas palavras. Então, são pequenas construções. Mas, se eu traduzo isso como provérbios, por quê? Eu vou estar tirando a questão da Torá da sua originalidade, porque um dos conceitos que eu posso ler Michelei é que são parábolas. Vamos ver o que são parábolas. Parábolas é significado. Parábola, significado. Ó, narrativa em que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou analogia. Ou seja, são analogias, são comparações, e ainda pode ser usado dentro da geometria, né? Dos pontos em um plano cuja distância é um ponto fixo, uma reta fixa e são iguais. Então, veja, na questão da Kabbalah serve, porque ela tange tanto a uma questão de explicar uma parábola, uma história que vai ter uma analogia, uma comparação, mas também serve porque uma parábola também pode ser algo matemático, não é? Então, veja, a tradução aqui em si, ela deve ser levada dentro desse nível, não é? Então aqui eu tenho uma parábola, ó, uma construção, né?
dentro de uma questão matemática. E aí a gente tem um eixo, tem simetria, tem a parte F, a parte V, a P, aqui tem P2, e vai ter uma diretriz e vai ter toda uma fórmula matemática para construir isso. Quer dizer, mudou tudo. A minha Torá mudou tudo. Então, eu devo, quando eu for estudar a Torá, eu devo pegar e entender essas palavras. E como eu vou entender? Eu tenho que ter um dicionário, eu tenho que pegar a palavra, porque agora eu descobri, né, que Michelet está dizendo isso. Aqui a gente tem um M maior, tá vendo? Tem um significado. Eu não sei porque esse M aqui está maior, né? Mas a gente sabe que o Men é binar, não é? Men é binar, representa os 40 anos no deserto. E aí a palavra Michelet, é lógico que ela vai ter uma gematria, né? A gematria dela é 380. Tá vendo? Michelet, né? Vamos lá, ó. 40 com 70 com 10, 80, 380. Não é? 380 dividido por 2, né? Dá 190, não é isso? Exatamente isso. E aqui eu posso chegar a um monte de gematria, mas eu não vou seguir na gematria, mas o que acontece? Uma parábola ela serve para comparação, mas ela também serve para um sistema matemático. E continua. E aí, Shilomon, né? Shilomon, porque não, aqui nesse caso não tem nem um men, nem um nun no final, é Shilomo. Shilomo, né? Ou Shilomo, como as pessoas quiserem chamar, tem um re aqui no final, tá vendo? E aí o nome é Shilomo. Dentro disso, a gente vai vendo que o Eterno vai criando lições para a gente, criando lições daquilo que a gente deve fazer e não deve fazer. Então, a discussão é sempre se é para o benefício do próximo ou é para corrigir o próximo. É Michelet, né? Então, a gente tem aqui que são parábolas. A parábola ela pode ser tanto analisada matematicamente, como também idiomaticamente, não é? E depois a gente tem o nome do Shilomo. A gente não percebe, muitas vezes, que a Torá é metafórica. Se ela é metafórica, então isso quer dizer que os reis em si também são, ainda que existiram, fizeram parte de uma questão, esses reis eram metafóricos. Na verdade, esses reis eles representam 3 etapas da espiritualidade. A primeira, a gente começa com Shilomon, que também representa a parte mais animal da nossa mente, a parte que é instintiva, é a parte que ela vive muito mais de instintos, e por isso o reinado dele é desorganizado. Ele começa a pegar a Torá, ele começa a definir, a entender a Torá. No final, ele não mata o Amaleque. A gente sabe que Amaleque é o final da palavra nome de Balaque e de Bilam, né? Então vai formar a palavra Amaleque, e que no final vai ter uma gematria de 240, que vai formar a palavra Safek. A palavra Safek, deixa eu só, estou pensando aqui, Safek, Samer, Upei, 240, e que é a palavra dúvida. Então, veja, a questão é essa, que a dúvida vai surgir. Então, ali naquele primeiro momento, ele não mata, e por isso ele é condenado a não reinar mais sobre Israel. Então, é uma metáfora para essa questão. Isso acontece, então, que o rei Shaul morre. Ele tem aquele problema todo, mas o que acontece ali é que o próprio rei Shaul já carrega no nome dele o nome morte, porque Sheol e Shaul têm as mesmas letras, da forma que é organizado, da forma que é escrita, mas ela também tem os sinais massoréticos. Mudou o sinal massorético, então mudou-se também Shaul para morte. Logo em seguida, nós somos acompanhados pelo Davi Meller, que representa já um reino guerreiro,
onde você sai, você tem toda a força, você combate, você vai aqui, você sai com 1000 torais na mão, sai lá, né, de um lugar para o outro para torar, vai aqui, aí é aquele momento, né, muito mais emocional, muito mais ligado àquela questão, até que você chega no Shílomo. E o Shílomo é a terceira etapa, ou seja, é o rei sábio. Então, esse rei que é sábio, ele então consegue construir uma nova Torá, uma Torá mais equilibrada, mais estudada, mais organizada, e tudo isso se dá dentro da mente do ser humano. Por isso que também esses são 2 estágios dentro da mente humana. Então, a gente entende que toda essa Torá que está sendo estudada, todas essas palavras, elas, não é? Elas têm esse significado. E quando você pega os 2 nomes, Mishilei e Shílomo, você tem 3 letras semelhantes. Ó, o Men, o Shin, o Lamed, o Men, o Shin, o Lamed, e aqui está falando, ó, Yud, que é a letra Rei. Veja, nada que está sendo falado aqui é no nosso mundo. Aqui nós estamos falando do Deus de Israel. Nós estamos falando de mundo espiritual. Nós não estamos falando de um homem comum chamado Shílomo. Logo depois que a gente avança, a gente vê que ele é Ben Davi. A palavra Ben, ela é um nome bom, que a gente já descobriu, não é? Que é formado, que é o nome formado por 50, gematria 52, e o de Kei Vavikei Havaiá, aberto com 52, e que isso está acima lá nos mundos espirituais, no mundo de Adão Kadmon. Ou até antes, né? Antes de Adão Kadmon. Isso é antes ainda de Keter. Vem Adão Kadmon antes, e antes vem ainda os nomes sagrados. Então, quer dizer, se eu pego isso aqui e falo, olha, isso aqui são os provérbios de Shílomo, os provérbios, né, que a gente vai falar por aí, você grava tudo que está escrito aqui, vamos gravar isso aqui em português, não vamos estudar em hebraico, quer dizer, já estraguei toda a Torá. Já virou história humana, a Torá já foi estragada, e o Zohar fala que aqueles que fizerem isso estão com as suas almas condenadas. É o que o Zohar fala. Muito bem. Então, veja, aqui a palavra Ben vai se tornar em bom, não é? E depois a gente tem aqui o nome Davi. O nome Davi a gente viu hoje na estrela de Davi. Os 2 Dalits arcaicos são como se fosse o delta do Nilo ou o delta de qualquer lugar, né? Existem vários deltas pelo mundo, mas é considerado o delta do Nilo, e são 2 triângulos. E esses triângulos se fundiram. A letra Dalit, ela não deve ser lida como Dalit, mas ela deve ser lida como Delit em aramaico. Nessa situação, Delit é porta. Então, se você entra por um Dalit no nosso mundo, não é? Sobre uma porta, você sobe toda a letra Vav, que é Zerampi, e você vai sair em Biná. Então, veja, toda essa construção aqui é sefirótica. E a gente já está com alguns minutos de aula e ainda não saímos. Logo vem a palavra Meller, né? E cujo tem 2 letras ainda que fazem participação do nome Michelei e Shílomo, e ainda tem aqui, só que a letra aqui ela é trocada por um Kaf. No caso aqui, ela é um Raf final, não é? A gente ainda tem os sinais maçoréticos que representam situações e árvores sefiróticas. Imagine aqui, cheio de sefirotes carregadas e falando desses mundos espirituais. Então, quando a gente pega a Torá e lê sem a Kabbalah, lê sem um acompanhamento certo, e a gente não vai, através dos anos, aprendendo isso, galgando esses mundos, a gente vai ficar agarrado à literalidade.
Quem escreveu isso aqui foi Shílomo, um homem que alcançou esses mundos, porque você não pode escrever aquilo que você não alcança. Você só pode escrever aquilo que você alcançou e aquilo que você viu dos mundos espirituais. Por isso que ele viu e ele fez isso. E por que, que ele era rei? Porque ele era Meller. Veja, ele tem um Men, o Lamed, né? Men representa Moa, que está no nome Machia, Moa. O Lamed é o coração, leve, e o Kaf é Kaved, fígado, que você usa nas meditações cabalísticas para atrair essa luz de sabedoria. Por isso que quando o Abraham ele se encontra com aquele sumo sacerdote. Então, quando ele encontra lá esse sábio lá atrás, na verdade era Shem, né? Ele vai então, aqui vai estar falando dos reis que ele encontrou. Todos esses reis aqui não são reis realmente reis, eles têm uma explicação mais profunda. Melik ou Melquisedeque, tá vendo? Então a gente tem aqui, até sumir, não é? As letras, deixa eu achar aqui, subiu. Ó, ele era rei, da onde que ele era rei? Ele era rei de Salém, né? Veja, então, ele era rei, ele era Meller de Salém, né? O nome Shilomo, não é? Só vai mudar os sinais maçoréticos e vai ter um rei aqui no final, tá vendo? Ou seja, alguém que encontrou a Torá e conseguiu, não é, chegar a esse nível. Então, veja, Melquisedeque é alguém que faz o quê? Medita nas letras hebraicas, ó, medita nas letras hebraicas, porque ele já conseguiu atravessar o Vav, ele conseguiu, e aí ele tem as 10 letras, não é? Ele tem as 10 leis, ó, as leis de unificação e não lei de separação, e ele é um tzadik, tá vendo? Então, Melquisedeque era o rei Melquisedeque de Salém. Então, vejam, são analogias que foram criadas. Lembra que a gente vai chegar depois lá? São analogias, como a gente viu. São provérbios ou são parábolas? São parábolas, analogias que a gente faz para chegar à compreensão da Torá. Veja, nenhum personagem realmente existiu. Nenhum personagem realmente é aquilo. E aí aqui fala Meller, não é? E aí entra com a palavra Israel, que foi a palavra que nós estudamos ainda agora, ou seja, ele é um rei daqueles que entram em contato direto com o Eterno. Ele conhece essa Torá. Então, esses são os provérbios, na verdade, são as parábolas, são as matemáticas, são as histórias figurativas, né, de Salomão, ou seja, daquele rei de Shilomon, que é a palavra Shalom, mas rei, onde ele encontrou o Yud, e a letra Re do nome do Eterno. Ele chegou nos mundos superiores. Vamos continuar aqui, então. Então, essa aqui é para aprender a sabedoria, né? E a disciplina para entender a palavra e discernir, né? De discernimento. Na verdade, o que está escrito aqui é Da'at, ou seja, aquele Da'at que você forma depois de você estudar a Torá dia e noite, construir um estudo de Torá muito profundo, então você chega em Da'at. Da'at é uma sefirote, e é lógico que, além de ser uma sefirote, é uma parte interna, que vai ser uma bifurcação ali da descida de Biná e Rorimá, quando desce para os mundos inferiores, então ela entra ali dentro daquela bifurcação e vai formar, então, um novo conhecimento de Torá, o conhecimento da doação. Logo que a gente chega aqui, a palavra sabedoria, que é Rorimá, tá vendo? É o nome da nossa Sefirote. Rorimá, que vai ter gematria 73, né? 73 é a gematria de Rorimá, que é aquela Sefirote lá em cima. Então, veja, não é a sabedoria, uma sabedoria somente de saber isso, entender isso. Não, está falando de Rorimá, da arte Rorimá. Ou seja, aqueles estudos que a gente tem feito de madrugada, as pessoas começam a entender que agora
o rei Shilomon, né, ele só está falando disso. Ele só está falando da árvore sefirótica e dos mundos espirituais superiores que a maioria das pessoas nem imagina que está sendo descrito aqui. Por quê? Eles assassinaram, eles acabaram, eles pegaram e demoliram a Torá. Por que eles demoliram a Torá? Porque eles criaram outros estudos. Eles criaram outras argumentações, a ponto de silenciarem, não é, aquilo que é verdade da Torá. Então, todo mundo que vai ler, se você mostrar algo assim, ele corta aqui o hebraico. Não, essa tradução aqui embaixo é a verdade. Veja. Então, então ele começa aqui a falar, exatamente, não é? Para você ter a disciplina, não é? A disciplina da onde? De Biná, porque a gente tem um Men aqui, a gente tem uma Torá de um lado, 6 meses para estudar a Torá dividindo as estações de um lado, as estações positivas, primavera e verão, e outono e inverno do outro lado, ou seja, o positivo é Adã, os meses negativos são Rava, onde você deve estudar essa Torá lá em Biná, né? E aqui a gente tem a palavra Sar, né? A gente tem um calendário aqui, o Sam, ele representa o calendário, né? Então, veja, para você aprender da arte, sabedoria, você ter toda essa explicação para você entender o que você está falando aqui, né? Para você ter uma disciplina. Então, veja, dentro dessa questão, você somando 12 mais 12 mais 40, 52, que vai estar ligado lá à palavra bom dos mundos espirituais. E a palavra sar, né, vai dar 260. E aí você tem, tirando 0,26 do nome divino. Ou seja, a ideia aqui é extrair esses segredos, né? Essa é uma forma de chegar a essa leitura da Torá. Porque senão a gente só sai lendo o que está escrito aqui embaixo. E a gente não pega essa texto aqui e não estuda, e não pergunta, e não entende, né? Então, a gente chega aqui, mais dentro de uma outra questão, Le Ravim, não é? Então, essa palavra aqui é para discernir. Discernir o quê? Discernir, Lamed e Beit. Discernir essa Torá. Porque a Torá ela começa com Beit e termina com Amid, mas agora mudou de lugar porque vai formar a palavra coração, não é? A palavra amor, porque você vai discernir essa Torá. Veja, essa Torá, se a letra Re, que está em Biná, com o seu coração. E aí, no final, você vai ter o Yud, que é a primeira parte do nome divino, e a gente já vai ver esse Nun aqui. Tá vendo? Olha, a diferença é total dentro da questão. Por quê? Você vai entender Rorimá, vai fazer todas essas ligações espirituais. Agora, tem que se entender profundamente a linguagem de Shilomon, porque ele foi o homem mais sábio do mundo, né? Então, aqui é um comando, uma enunciação, né? Para você chegar onde? Leiam aqui comigo, Biná. Tá vendo? O que é Biná? Biná é onde é o portal 50, porque após 49 dias para você receber a Torá, não é lá no Monte Sinai que Moshe vai receber a Torá. Não é aquelas pessoas que estavam lá, é você que vai receber a Torá. Você não pode passar essa responsabilidade para outras pessoas, é você que tem a responsabilidade de receber essa Torá. Só vai subir para esses mundos quem cair dentro da Torá e comer a Torá dia e noite, conforme manda a própria Torá. Ah, mulher, mas eu sou mulher. Também. Mulher usa talit? Usa. Só que não é esse talit que a gente vê aí. Mulher tem que ter sabedoria de Kabbalah, de Torá? Tem. Inclusive, tiveram mulheres aí que a gente vê dentro da Torá que foram mulheres incríveis, por isso que o nome delas foram usados em certas histórias da Torá. Então, veja, Biná. O que é Biná? Biná é para quem é primogênito, não é unigênito, porque Deus não tem só um filho. Não é? É primogênito. Por que primogênito? Porque
tem a palavra B e o Nun, bem. Não é que é aquela palavra do bom, ou seja, bem, Yud, Re. Tá vendo? Quem chega lá em Biná é filho de Yud e Re, não é filho de Vav e Re, mas unificou tudo. Unificou Vav e Re, o Re e o Vav, e unificou em cima, então ele se torna filho de Yud e Re. Então é isso que ele está falando. Veja, para aprender a sabedoria e entender as palavras, quer dizer, Da'at, Rorimá e Biná. Aí ele continua aqui, né? Ele continua trazendo aqui para a gente, trazendo aqui, ó, para adquirir disciplina, não é? Essa disciplina que ele vai adquirir aqui é tomar, obter e buscar, tá vendo? Apoderar-se, aprender, receber, adquirir. Qual disciplina? A da tradução ou de entender o que está escrito lá, que a gente vai ler daqui a pouco, perdão, não é isso? É para entender essas questões mais profundas da Torá. Então, a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo, né? Para quê? Para que a pessoa possa, encontrar justiça. Aqui, a gente tem uma repetição da letra, da palavra aqui de cima, ó. Tá vendo? A palavra aqui é repetida aqui embaixo. Agora ela está sem o Vav na frente, tá vendo? Ó, então, ela é repetida. Tudo isso tem que ser estudado. Então, pego a minha Torá, o meu Taná, não tem problema. Você só não pode riscar o Taná, que é escrito, né? O kosher você não pode riscar, mas você pode fazer uma linha aqui, ó, e depois você buscar entender por que aqui tem um Vav e aqui não tem. Então, você vai entender dentro da Cabala por que essa gematria aqui tem 6 a mais ou a menos. E aí você vai desenvolvendo toda a leitura que você vai fazendo da Torá, né? Então você deve ser prudente, circunspecto, compreender, sabiamente, tá vendo? Compreender sabiamente. Por quê? Aí você vai encontrar justiça, aí você vai encontrar o eterno. E aí diz aqui, um mishpat, né? O mishpat, julgamento, justiça, que a gente tem uma paraxá chamada Mishpatim, né, que são juízes. Veja. E aí você vai encontrando justiça e retidão que vão encontrar nessas sefirotes, porque essas sefirotes são superiores, mas elas também estão dentro de você, esperando para serem consertadas. E como que a gente conserta? Estudando a Torá. Tem outra forma? Não. Mas estudando só a Torá? Não. Estudando o Zohar, estudando todas essas palavras para que a gente possa compreender, não é? Profundamente tudo isso. Porque se não compreender, não vai entrar e a pessoa vai ficar, não é, sempre viajando dentro desses conceitos. Vamos descer aqui, então, veja. O que vai acontecer? Vai dotar o simples de astúcia, não é? Os jovens de sabedoria e perspicácia. Mas, na verdade, tudo aqui que está falando, veja, eu tenho um Dalet, um Tav duplo, tem um Lamed, não é? Então, tudo isso vai ter que ser entendido, não é? Porque tudo isso vai me tornar uma pessoa sábia, ou Da'at, né? E tudo isso vai me preparar exatamente para toda essa questão que eu tenho que viver. Veja, aqui já teve um Vav e o Zain já entrou. Ou seja, já entrou o Zain, e quer dizer, tudo que está falando aqui para adotar o simples de astúcia, o jovem de sabedoria, não. É para preparar você para toda essa subida espiritual que vai existir. Não é? Todas essas trocas espirituais. Vamos avançando aqui. Ó. E Shema, para você aprender através do Shema. O que é o Shema? O Shema é a reza mais importante do judaísmo. E o Shema está ligado à palavra Yehud, unificação. A palavra unificação, como a gente viu no Vav, que está partido, é porque as pessoas estão partidas uma da outra, as almas não se conectam. Elas não entenderam que elas têm que se amar profundamente.
elas não entenderam que a gente precisa ter humildade, né? Quando eu estou falando aqui, gente, dessas questões, indo contra a tradução, eu não estou querendo ser arrogante, eu não estou sendo arrogante, porque um dia, e ainda hoje, nós dependemos da tradução. O que nós não podemos permitir, mas também foi permitido por Deus, mas agora cabe a gente falar, é que houve um atropelo cultural, houve um roubo, ou não, né? Roubaram os tesouros que tinham os outros povos e tudo mais, escravizaram pessoas, mas também roubaram a cultura do povo judeu. Roubaram o livro dos cabalistas. O povo judeu, de contrapartida, teve que criar sua própria religião para que eles pudessem, pelo menos, tentar fazer frente, porque senão não fariam. E aí o judeu ele tinha que discutir agora com os caras que pegaram, erraram toda a tradução da Torá e falar, cara, isso não é assim não. Né? Isso está errado, não é disso que está falando. Todas essas histórias que estão aqui dentro da Torá, elas não são desse mundo. Mas aí eles vão falar, não, está profetizado, que era desse mundo, que alguém ia chegar. Inclusive, essa história de Machia, isso não existe. Né? Não existe. Isso é uma questão que vai contra Jeremias 34, 88. Aquele que comer a uva, esse embotará seu dente. Então, para que Machia vem? Machia são nossos sábios que deram a vida para ensinar essa Torá, Baal Hassulam, né? Baal Hassulam, o Ari, Rabash, todos esses homens, né? Shimon Bar Yochai, que se dedicaram para ensinar essa Torá no seu nível mais profundo. Esses são cabalistas, esses são os nossos salvadores, porque eles deixaram aqui a impressão para a nossa mente. Porque sabe quando que a gente, se Edom toma conta de tudo, e também os islâmicos tomam conta de tudo, sabe quando que a gente ia descobrir isso? Nunca. Mas nunca mesmo. Não teria possibilidade. A gente ia bater cabeça em tudo que é lugar. Eu nunca ia descobrir isso, vocês nunca iam descobrir isso se não fossem os nossos sábios. Então, veja. Então, para que você ouça o Shema, unifique todas as almas e se torne um sábio, tá vendo? Um Raham. A palavra Raham vem de Rorimá. Para que você possa avançar e ser adicionar, aumentar, né? Mas, na verdade, o que nós temos aqui, Ve Yosef, que é o nome de Yosef, né? O nome de Yosef é o nome da Sefirot, Yesod, tá vendo? Por isso que Yosef ele está lá no estado da lua, né? No Yesod, então, Yosef 156, exatamente. Tem gematria 156. Se a gente diminui do nome de Jacob, que tem gematria 182, então vai sobrar 26, que é o tetragrama sagrado. Aí a gente descobre por que ele amava mais o seu filho Yosef do que os outros, né? Por causa disso. Ó. Se eu pego 182, 182, que é o nome de Jacob, e faço e tiro 156, eu tenho 26, que é o tetragrama sagrado. Por isso é que isso está falando, essa configuração, ela está falando dessa diferença aqui da Lua para exatamente o nome que eu tenho aqui dentro de Tiferet, né? Eu sou de Tiferet. Então, Yosef olhou para o seu pai, por isso que ele não teve a relação com a mulher do Potifar, ele olhou para o seu pai, não é? E aí ele não pecou, porque ele viu o tetragrama sagrado. Isso é uma questão de toda a alma que desce para esse mundo. Ó. Por isso que a alma que desce para esse mundo é jogada num poço como Yosef que é o Egito. O Egito é onde? O Egito é um mundo do ego, onde o faraó, que é o ego, está desconectado de tudo. A alma vem, é jogada aqui embaixo, desce para uma missão.
né? Todos nós somos Yosef. Caímos aqui nesse mundo e vamos começar a trabalhar, vamos ficar presos dentro de um porão. O poço que a gente foi jogado, né, o primeiro poço, ele já era cheio de coisas ruins, até que a gente é vendido. Nós vendemos nossa vida. Então, para reconectar isso aqui, a gente vai precisar de ajuda para voltar para o lugar. Veja, então a história de todo ser humano que passa por uma fase da Lua, que vai estar dentro de um mês judaico, né, dependendo do signo, do masal da pessoa, ela vem para a missão. Ela fica aqui na missão, fica na missão, vem como um pequeno espermatozoide, entra no óvulo de uma mãe, a alma vai entrar ali após 33 dias, na menina 66 dias, e aí se desenvolve, entra nesse mundo, chega aqui, nasce com a mão fechada, o bebê só vive com a mão fechada, quer pegar tudo, quer descobrir esse mundo, no final nos despedimos com a mão aberta, porque não levamos nada daqui. Estamos aqui em missão. Qual é a sua missão? Né? Você deve perguntar isso. A minha missão, Baruch Hashem, independente da situação que eu passe ou não, é estudar a Torá enquanto Hashem me manter assim. Né? Porque só Ele que pode manter a gente dentro. Então, eu preciso entender esses conceitos e entender que todos nós estamos numa missão. Veja, vamos continuar, então, aqui a nossa leitura. E aqui ele diz o seguinte, exatamente para que aprender, ensinar o discernimento, ou lecar, né? E aí aqui a gente chega em outro momento especial, né? Então, uniboon. Veja, vamos aqui no Salmo 72, no versículo 15 ou 17. Vamos ver aqui, deixa eu abrir. A gente tem aquela construção, que seu nome seja eterno, enquanto durar o sol, perdure o seu nome, que os homens invoquem sua bem-aventurança sobre si, não é? Mesmo que todas as nações o considerem infeliz. E aqui a gente tem o nome Inon, né? Que a gente tem a construção de que é o Mashiach, né? As pessoas falam que é Mashiach. O Mashiach vai vir para salvar todo mundo. Todo Mashiach que chegou na terra de Israel trouxe problema para Israel. Simão Bar-Coba, os que vieram antes, Shabatai Sevi, JC nem se fala, nenhuma dessas pessoas foram boas para Israel. Então, veja, a palavra Inon, entre parênteses, aqui eu tenho Inim e tenho Inon. Né? Esse Inon acontece porque a gente tem uma particularidade no Vav, que é uma das mães, não é? Mactrone e Lechon, que são as 3 letras que fazem parte do nome do Eterno, e ela pode estender o seu corpo abaixo. Então, o Yud, ele pode, em certas questões gramaticais, esticar-se para que ele possa cumprir o papel dele dentro da palavra. Então, veja, a palavra Inon, ou Inim, a palavra Inim cresce aqui e se torna Inon. O que significa isso? Vamos copiar aqui para a gente entender por que se tornou Inom. O Eterno ele fala em Isaías que a gente deve prestar atenção no seguinte, que a gente não deve mudar a Torá dele e que ele é o único Salvador. Não existe outro. Não existe outro Salvador. O que pode acontecer são pessoas que vêm para ensinar a Torá, para ensinar as pessoas a se salvarem, e não para salvar ninguém. Então, a gente ensina a Torá, a responsabilidade da pessoa é aprender essa Torá e colocar em prática na sua vida, não é? Mas não é que ninguém vai salvar ninguém, não tem nem como fazer isso. Veja, a palavra Inon, ela tem essa gematria, e aí se imagina, não é? Que é realmente uma Shia, alguém muito especial que vai vir, por isso muitas pessoas esperam, né, esse Mashiach aí. Vim. Muito bem. A gente tem algumas regras gramaticais aqui, mas, veja, esse ponto aqui é um dagish forte. Isso significa que esse num ele é duplicado na divisão silábica. Né? Então, mas não vamos esquecer esse caso e vamos ver aqui o que a gente já viu algum tempo atrás. A gente vai substituir só as letras nuns e manter o nome. Veja, vamos copiar aqui. Eu vou substituir essa letra aqui pela letra Re.
Porque o que acontece? O num é 50, não é? O num é 50 e a letra Rei é 5. Elas são correspondentes numericamente, eu posso fazer essa guimatria de substituição, como a gente já viu em outras aulas, mas a gente vai se desenvolver por causa da palavra que está lá, veja. E aí eu vou substituir o outro, não é? O outro num também por uma letra Rei. Veja, então Inon não é mais ninguém, ninguém menos, ninguém mais que o único e verdadeiro príncipe, o único e verdadeiro rei, o único e verdadeiro criador, o único e verdadeiro Senhor que vai salvar toda a humanidade, porque não tem outro além dele. O resto é tudo conversa fiada. O resto é tudo mentira. Só ele é Deus sobre todas as coisas. E como que a gente sabe que as palavras elas estão ligadas, não é? Veja, então, a gente tem aqui em Provérbios um nome muito similar, tá vendo? Então, a gente tem aqui tira o beit, a gente faz a diminuição do vav aqui, segundo a regra gramatical, e aí a gente tem o nome non, né? Então, veja, aqui para discernir. O que vai acontecer? O Zohar está chegando para vocês, ele está entrando dentro de vocês, vocês estão entendendo o que é essa Torá, e essa Torá vai fazer uma diferença, uma cura na alma de vocês. Então, veja, aprender a verdade é sair da idolatria. Aprender a verdade é você entender realmente quais são as palavras dos nossos sábios e da onde vem essa salvação. Lá de cima. Somente lá de cima que a gente pode ter essa salvação. Veja, então, a gente continua aqui a desenvolver. Então, aqui, né, a gente tem uma direção. A gente vai ter Tarbulot, uma direção que começa com Tav. Aqui a gente tem uma outra situação especial, ó, na Cabala, aqui a gente tem uma letra dupla, que faz parte do Begad Kefat. O nome Begad Kefat, ele é exatamente o som que as letras que fazem parte dessas 7 letras, elas são produzidas. Na nossa história, inclusive o próprio Yosef, que está envolvido aqui na história, ele teve uma revelação para o faraó. O faraó sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e depois ele sonhou com espigas gordas e espigas feias, e as vacas magras comiam as vacas gordas. Então, a gente olhando assim, parece que foram 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Mas, na verdade, toda essa história está falando dos 7.000 anos, das 7 sefirotes, e dos 7.000 anos que nós, seres humanos, viveríamos. A gente pode pegar a história de Shilomon, que a história de Shilomon é muito plena e muito boa de se ver nas reencarnações. Então, né, no nível ali mais peixe, ele vem como Shilomon, ele atrasa ali a inauguração do templo, ele casou com uma egípcia, né, e a egípcia forrou o quarto de diamantes, ele não acordou, e aí ele confundiu as 6 horas com 9 horas e foi aparecer lá 9 horas da manhã. O povo já estava ali muito revoltado, o povo já não sabia mais o que ia fazer, e o sacrifício foi feito errado. Foi feito num horário errado, a pessoa não acordou para estudar a Torá, a pessoa não está fazendo os sacrifícios certos, ela está pensando que um dia vai ter um tempo para ela sacrificar um animal e não está fazendo as coisas corretamente. O que aconteceu? Veio um fogo e acendeu lá a pira. Aquele fogo é o mesmo que cai lá na história de Iov, ou seja, foi a força de Elohim que veio e acendeu porque houve um erro. Isso vai gerar que o Shilomon ele tenha várias reencarnações. Então, se mal me falha a memória, ele volta como profeta Ezequias e ele vai brigar para que o templo não seja destruído, vai falar com os judeus, vocês não estão entendendo essa Torá, vocês estão levando a Torá para o lado literal, parem de matar os animais, não é isso. Vamos ler a Torá aqui, não, tem que matar, tem que fazer religião, não é isso, gente. Vamos estudar aqui a Torá, vamos entender essa Torá. Não, vamos sacrificar, levem 22.000 bois. Não, não é isso, gente. E o Eterno advertindo, e ele acaba morrendo, ele acaba ali
perdendo tempo para o seu próprio neto, porque ele teve um erro, e ele se relacionou com Batsheva, e logo o seu próprio descendente vem destruir Israel, não é? Veja. E depois ele vai... Ele era muito pobre, depois ele vai reencarnar como um homem muito pobre, e no final ele vai consertar tudo. Assim também somos nós. Veja, a história que está sendo desenvolvida aqui é de Yosef, e é dessas 7 sefirotes, porque aqui ó, eu tenho que a lua ela está com seu pontinho dentro, então é a vaca gorda. Ou seja, a lua, a força da lua, ela está com a força divina dentro dela, e esse Dag Chilene que está aqui dentro vai me demonstrar isso. Enquanto no final eu tenho aqui um Tav, né, sem um ponto dentro, quer dizer, a vaca magra, o animal magro dessas 7 sefirotes. Então, toda vez que eu coloco a força divina dentro da letra, através do estudo da Kabbalah, e eu falo, não existe outro além de ti, pode acontecer o que acontecer, pode fazer o que fazer, se o Senhor tirar a minha alma de dentro de mim, não existe outro além de ti. Me ensina a te amar e me ensina a te perceber no meio desse caos que eu tenho dentro de mim. Ensina-me a ver a sua beleza em todas as coisas que eu vou fazer. Aí, estudando a Torá, o pontinho vai acendendo, né? Dentro primeiro da letra Tav, porque tem aquela circuncisão que tem que fazer, que é do ego, que é muito difícil, não é? E aí, no final, tudo isso vai estar falando disso aqui, tá vendo? E aí ele vai ganhar mais sabedoria, né? Mais sabedoria dentro de um sistema que está falando somente da Torá. Por quê? Se os profetas viessem agora e eles criassem uma nova Torá, isso aqui não fosse uma cópia exata da Torá, um novo livro chamado Taná, que nada tem a ver com Torá, já era. Isso aqui podia ser rasgado e jogado fora. Por isso que a Torá não é um livro de histórias literais. E por isso que o Taná não é um livro de histórias literais. Eles estão falando de mundos superiores. Então, se eu estou falando de Yosef, eu estou falando de Yesod. Aqui na frente eu vou me tornar sábio porque o Yesod é a própria lua, que agora está preenchida ou ela pode estar vazia. Por que ela pode estar preenchida ou pode estar vazia? Porque eu estou no meio de Tamuz, não é isso? E estou aqui em Biná. Biná também está completa, tá vendo? Eu vou passar pelo mês de Tisherei e vou chegar naquela palavra, no Vav, que vai atravessar todo o sistema hebraico e vai chegar até mim. Aqui eu tenho que preencher, veja, eu tenho que preencher essa forma aqui dentro. Então, veja, isso é uma forma de estudar a Kabbalah dentro dos seus níveis gemátricos, né? Ainda tem as pontuações, onde está o ponto da Neshama, do Rua, perdão, do Nefesh, do Rua, da Neshama, e assim sucessivamente. Então, se a gente soma o que tem aqui dentro, a gente tem 46, né? 46 vai dar 10. Então, a gente está falando aqui das sefirotes, não é? E 46 vai dar 10. A gente está falando das sefirotes, e essas sefirotes são realmente algo muito importante de se perceber. Veja, gente, a gente vai chegar agora no 6 aqui, e aí continua aqui embaixo, ó. Agora sim, ó, para entender agora os epigramas, não é? Ó, veja só. Não é para entender, é para discernir. Veja, não é para entender, é para discernir o quê? A Torá, ó. Lamed, a palavra que estava lá em cima, a mesma palavra, o Beit, para entender essa Torá com o meu coração, com a minha cabeça, mas com o meu coração. Eu tenho que botar meu coração, eu tenho que me apaixonar por essa Torá, eu tenho que colocar ela toda dentro de mim para que, ó, eu me torne bem, eu chegue a bom, eu fale para a Hashem sinceramente que eu quero isso para a minha vida, é o que eu desejo, não é? Então aí eu vou chegar a esses mundos espirituais. E aqui, ó, vai de novo, né? Governar, tá sem o Yud aqui, a palavra Michelei, né? Saiu o Yud, mas para mim governar, ou seja, é a mesma coisa de Michelei lá em cima, ó, um Meletzá, não é? Veja, é uma sátira,
Tudo isso é uma grande brincadeira. Vocês querem saber por que era uma grande brincadeira? Eu vou mostrar para vocês. Para aqueles que já são antigos e já sabem, a gente vai mostrar para vocês por que é uma sátira. As pessoas que acreditam em gigantes, as pessoas que pegam essa Torá, acreditam que anjos se relacionaram com filhas de homens. Então, eles não entendem que essa Torá está falando só de sabedoria, de mundos elevados. A gente tem aqui o nosso Obadias, né? A gente sabe que Obadias não é judeu, e que ele está falando também o que vai acontecer aqui no final. Ó, no final, né? Ó, no final, muitos mochins, ó, um montão de cabalistas, um monte de cabalistas, eles vão vir, né? Eles vão subir aqui, ó, no monte. Vamos ver o que é monte. Vamos ver o que significa só a palavra monte, sem BA. BA está falando no monte, né? Então vamos ver o que significa a palavra monte. A palavra monte não é você subir um morro para fazer oração, nem sair da sua casa, passar frio e buscar respostas fora da Torá, não. Todas as respostas estão dentro da Torá. Por isso é que tem que subir no Monte Sinai, não é? O Monte Sinai é um monte muito especial, e esse monte que nós temos que subir, ele tem que ser um monte muito bem preparado. Por quê? Vamos entender por quê. Então, vamos ver. Qual é a letra que vem antes da letra Re? Vamos construir aqui o que é um monte. A letra antes da letra Re é a letra Dalet. Deixa eu copiar aqui, que vai ser... Eu vou usar esse próprio... Ó. Eu tenho, então, Aleph, Beit, Gimel, Dalet e Rei. Então, a letra que vem antes do Rei é a letra Dalet, não é? Então, vamos abrir aqui o nosso teclado. Então, veja. Dalet. Olha como é que é importante. E a que vem depois? A letra Vav. Re-Vav. Qual é a letra que vem antes da letra Resh? É a letra Kuf. E qual é a letra que vem depois? É a letra Shin. Então, subir no monte é se tornar Kadosh. Tá vendo aqui, ó? Se a gente não sabe disso, a gente vai ficar subindo os montes aí da vida, fazendo campanhas, e não tem nada a ver com isso. Como que eu me torno Kadosh? Como que eu me torno santo? Subir no monte, ou subir no monte dentro de mim, entendendo esses processos e construindo, e pedindo a Hashem para construir uma alma através desses estudos, para que eu possa avançar de verdade nessa Torá. Muito bem. Deixa a gente continuar aqui nas nossas leituras. Então, veja, eles vão subir no monte de Sion, não é? E aqui a gente tem 3 letras que participam do nome Inon, tá vendo? Sion. E a gente sabe que aqui a gente tem um Tsad, o Tsad é um Nun com os 10 mandamentos pulando em cima dele, então eu posso também ter o nome Non aqui, se eu separo a letra Tzadik. Então essas pessoas, esses mochim, esses tzadikim, grandes conhecedores da Torá, né? Eles vão subir lá, ó, no monte de Esav, tá vendo aqui, ó? O monte de Esav, eles vão subir nesse monte e vão ensinar essas pessoas o que é essa verdadeira Torá. Então as pessoas elas vão morrer de dor, elas vão morrer de vergonha, porque elas não vão saber o que elas vão fazer. Elas vão pegar suas traduções e vão olhar e vão falar: meu Deus, mas eu não imaginava que era isso. Mas eu achei tudo que era buraco para enfiar essa idolatria. Mas caramba, e agora o que eu vou fazer? Vai fazer a mesma coisa que todo mundo vai fazer. Vai sofrer, vai pagar o pecado, vai passar pelos aspectos de Iov, vai raspar a pele com um caco de tijolo para tirar a idolatria, vai rolar para lá e para cá, vai brigar com o ego, mas essa Torá vai curar a pessoa. É um remédio amargo, mas que no final é doce. Veja, é diferente de um remédio doce e que no final é amargo, porque o doce te atrai, né? E no final é amargo, te mata.
O remédio que é amargo, ele entra, é ruim, porque você tem que... Poxa, é isso? É isso. Quer dizer, então, que toda vez que eu falei que vi um Machia, que tudo... Não, não tem nada disso, são vários Machias. E quem são os nossos Machias? São os nossos sábios. As almas desses sábios vão se aproximar de nós, eles vão dar força para a nossa alma, e a gente vai conseguir falar dessa Torá. Porque os nossos sábios estão conosco, estão grudados na gente, ensinando a Torá para a gente. E isso é muito bonito.